Olá, olá pessoal, estamos começando mais um programa Mystic Fair Brasil. Este programa, você já sabe, é um programa que traz todas as novidades que acontecerão na primeira Mystic Fair Brasil, que acontecerá aqui em São Paulo nos dias 9 e 10 de outubro. Então você já tem compromisso marcado conosco nesses dias, dia 9 e 10 de outubro, para ter assim um final de semana maravilhoso, místico, mágico, espiritual, assistindo às palestras, participando das atividades que acontecerão lá na Mystic Fair Brasil. Se você quiser mais informações sobre a feira, o que vai estar acontecendo, quem vai estar, a programação completa do evento, são mais de 250 atividades que estarão fazendo parte deste evento, é só entrar no nosso site. É www.mysticfair.com.br. E se você quiser expor o seu produto, se você quiser estar expondo a sua marca ou o seu serviço, nós temos alguns lugares bem poucos, né? Então corra atrás, porque já está no finalzinho. Você pode entrar em contato com a gente, tanto pelo site, né, lá no www.mysticfair.com.br, quanto pelo telefone 11 São Paulo 2865-7364. Suas dúvidas sobre o evento, envie um e-mail para nós, contato@mysticfair.com.br. Hoje eu estarei recebendo dois blocos com várias pessoas, porque o primeiro tem 2 pessoas, o segundo bloco também tem 2 pessoas, então são 2 blocos com 4 participantes, com 4 profissionais que estarão conosco lá na Mystic Fair Brasil. No primeiro bloco nós vamos receber a Patrícia e o Fernando, que vão falar pra gente um pouquinho sobre o trabalho da tensegridade, o xamanismo do Carlos Castanheda. E no segundo bloco nós vamos ter o Walter da Costa e a Sheila Sensuke, que vão falar sobre a morfogenética, a beleza da mulher além da vaidade. São 2 atividades, 2 temas que estarão presentes lá na Mystic Fair Brasil e que você não pode perder. Então já anota aí na sua agenda, já fica com a caneta, o papel na mão, para você anotar os horários das palestras e das atividades que acontecerão envolvendo esses temas lá na Mystic Fair Brasil. Se você quiser participar do nosso chat, fazendo perguntas para os nossos convidados, é só entrar aí do ladinho da telinha onde nós estamos aparecendo, tem um lugar para você pôr o seu nome, o seu e-mail e fazer a sua pergunta. Tenho certeza que eles vão ter o maior prazer em respondê-las, né? E é uma maneira de você participar aqui do nosso programa. Se não tiver pergunta, manda um beijo, um abraço, diz que está conectado conosco, enfim, toda participação é válida, tá bom? Então vamos começar o nosso primeiro bloco aqui com a Patrícia Aguirre, com o Fernando, que estarão conosco lá falando sobre os passes do Carlos Castanheda, né? Os passes mágicos e o trabalho com a tensegridade. Tudo bom, Paty? Como vai? Boa noite. Oi, pessoal, todo mundo, né? Não é só no Brasil. Tudo bem, Fernando? Tudo ótimo. Prazer ter vocês aqui com a gente, viu? Prazer é nosso. Bom, eu vou intercalar as perguntas, vou fazer uma pergunta para uma pergunta para outra, para os dois poderem participar, né, bem aqui do nosso programa. Mas é uma curiosidade que todo mundo tem, a primeira pergunta. O que é o caminho do guerreiro, do Dom Juan, do Carlos Castanheda, o xamanismo como proposto pelo Carlos Castanheda e como você e o Fernando chegaram até esse caminho? Ok. Bom, esse é um caminho, antes de mais nada, muito especial para mim, porque eu entrei em contato com ele quando era bem novinha e li o primeiro livro de Carlos Castanheda. Para quem não conhece, para mim, Viagem a Ixtlan, é um livro que marcou muito e desde então aquilo mudou minha vida radicalmente. Acabei indo atrás, passaram-se mais de 20 anos e conheci o Castanheda, que foi para mim uma alegria enorme, porque eu já vinha com esse caminho guiando minha vida. Mas o que é esse caminho? Esse caminho ele remonta lá nos toltecas, no Antigo México, né? Os toltecas eram os guerreiros, né? Mais de 10.000 anos atrás. E Dom Juan, que é um índio yaqui de Sonora, México, ele é que passou todo esse conhecimento, essa tradição para Carlos Castanheda, que esbarrou nele. E como Nagual é a pessoa que tem uma configuração energética, que tem condições de liderar um grupo. Então, Dom Juan passou todo esse ensinamento para Castanheda, que é o Nagual que nós conhecemos, né? Que eu pude conhecer. E aí, esse caminho, para mim, é o guia, que diferenças eu sinto hoje na minha vida, assim, por ser o caminho do guerreiro. Vou pedir para o Fernando falar do caminho do guerreiro mais claramente. Assim, e como ele começou também nisso, né, Fernando? Como é que você conheceu esse caminho?
Eu conheci esse caminho através da Patrícia. Uhum. Há mais de 10 anos atrás, já quase. Faz tempo. E ele trouxe uma característica para mim que o Dom Juan exige que se tenha nesse caminho, que ele falou ao meu coração. O Dom Juan sempre diz que você deve perguntar se o caminho fala ao seu coração ou não, senão você deve procurar outro que fale ao seu coração. E ele falou, e eu trabalho nesse caminho desde então. Entendi. E a Paty começou, né? Quer dizer, a função principal desse caminho é você atingir o que a gente chama de liberdade total. Uhum. Era já a segunda pergunta, né? Qual é o propósito deste caminho? Né? E por que esse caminho? Qual o propósito? Enfim, qual é o fundamento, qual o propósito? Por que as pessoas procuram esse caminho? O que elas descobrem nesse caminho? O que esse caminho proporciona a elas? O que eu posso te dizer, assim, que o Fernando é um empresário. Então, você diria assim, não é um empresário que tem a ver com xamanismo, nada. Pelo contrário. É um caminho tão prático, tão pragmático, que tocou o coração dele, e por isso que eu até convido ele para estar sempre junto, porque não é só esotérico, místico, só para um grupo assim, desses que a gente já está mais familiarizado. Ele realmente, assim, na década de 60, final de 60, 70, quando Castaneda explodiu como uma referência, ele foi a primeira pessoa que trouxe essa coisa do... Tem muito mais do que os nossos olhos enxergam. Muito mais do que os nossos olhos jamais podem realmente entender desse universo todo que nos cerca. E só essa inquietação que despertou nas pessoas é que levou a isso. E isso que ele começou a falar. Qual é o propósito desse caminho? É a busca da liberdade total. Então esse é o conceito que você acha que é primordial. Não é nem o conceito, é o propósito. Então, assim, liberdade, o que é liberdade? Normalmente a palavra liberdade se remete a fazer o que se dá na telha, fazer qualquer coisa. E não. Liberdade, nesse caminho, é liberdade de percepção total. É a liberdade de você ir além da socialização, além da domesticação, você realmente ver o que está aí, de verdade. E com isso você tem uma ampliação total de todas as possibilidades que você tem como ser humano nesse planeta. E é muita responsabilidade também. Sim. No momento em que você vê, no momento em que você tem essa possibilidade, você é um ser responsável de fato. Né? Esse caminho, ele fala muito da busca do conhecimento, do autoconhecimento, né? E todos nós que estamos nesse caminho mágico sabemos que durante o processo da busca do autoconhecimento e das muitas formas de conhecimento, do mistério em si, né, de tocar o mistério, nós nos deparamos com muitos inimigos nesse caminho. E o Dom Juan, ele fala de quatro inimigos no caminho do conhecimento, né, da busca do homem pelo conhecimento. Quais seriam esses inimigos? Bom, é importante essa pergunta, porque ao longo desses anos eu me deparei com muitos caminhos e eu percebo que eles se apresentam a todos nós que somos buscadores e intentamos esse conhecimento. O primeiro inimigo é o medo. O medo de você largar a tua jeitão de sempre, o medo de se aventurar no desconhecido, o medo de você realmente romper padrões. É medo para tudo quanto é lado. Então, este é um grande inimigo. Não é que você descarta e você não terá medo nunca mais e você então agora virou um corajoso aí que vai enfrentando qualquer fera. Não, esse medo, só que ele não te domina. Então, você vai adiante. Aí você se depara com o segundo inimigo. E esse segundo inimigo é um que é difícil de entender, mas é a clareza. Então, como entender essa clareza? Quando a gente olha para uma coisa e fala assim, já sei tudo, já aprendi, já sei. Não saber mais nada. Não preciso saber mais nada, aquele pontinho no horizonte está lá, você não está vendo mais, não, mas é aquilo e está claro. E você realmente entende muita coisa. Tem claro para você um monte de... Mas ele se torna um inimigo, porque você fecha naquilo e é só aquilo. A clareza tem a ver com luz, né? A luz às vezes ofusca também a nossa visão. Né? Aí, digamos que a gente consiga ir adiante, aí a gente se depara com um terceiro inimigo, que este é terrível, e você vai reconhecer na sua trajetória direto. É o poder. Né?
Quantas vezes nós que estamos nesse caminho, a gente realmente, você começa a ter mais poder pessoal. Depois eu vou pedir para o Fernando esclarecer o que é poder, porque eu acho que vai para entender melhor isso. E a gente esquece que o poder não é nosso. Não nos pertence. Não nos pertence. Então, já vi muitos buscadores, líderes, pessoas que têm muito a compartilhar, quando chegam nesse momento, passam a manipular, passam a seduzir, passam a controlar. E estacionam no processo. E estacionam, e este é um inimigo que derruba, assim, é implacável. Né? O quarto inimigo. Supomos que a gente conseguiu chegar lá até ele. Já é ultrapassar. É uma dificuldade. Já é. Mas o quarto inimigo é um inimigo que não é a velhice. Mas a velhice não significa estar velho de idade. A velhice é quando você cansa. Pode ser também a idade, você já conseguiu tanto, mas aí você fala, já não quero mais saber, já fiz o que eu tinha que fazer, encerro aqui o assunto, bye, até logo, fui. Né? Isto é um inimigo, né? Porque é o momento onde você tem mais para compartilhar, onde você conseguiu realmente. Mas e a energia para você continuar adiante? Uma questão de energia também. São esses, assim, uma pincelada que seriam os quatro inimigos. Então vamos repetir para o pessoal lá em casa ficar esperto e conseguir identificar esses inimigos quando eles aparecerem na sua frente. Primeiro, medo. O medo. Segundo, clareza. Terceiro, poder. E o quarto, a velhice. Fernando Pereira, agora que a gente falou sobre, né, esses inimigos no caminho, eu acredito que o xamanismo, como proposto pelo Carlos Castaneda, ele nos dá ferramentas para enfrentar essas coisas que se colocam no nosso caminho no decorrer do processo. Então, quais seriam essas ferramentas? Como é que nós podemos continuar crescendo, continuar evoluindo e não estacionar no decorrer deste caminho da busca pelo conhecimento? Bom, você tem basicamente 4 ferramentas que você trabalha para você ir na direção da liberdade total. Né? Um caminho, uma prática que se chama espreita, uma prática que se chama sonhar, uma prática que chama recapitulação e uma prática que traz tanto bem-estar que foi chamada de passes mágicos. Então vamos falar rapidamente assim, sobre cada uma delas para o pessoal entender, porque são nomes estranhos para todos nós. Certo. A espreita é uma parte central desse trabalho, porque esse trabalho é um trabalho de desenvolvimento interior. Muitas pessoas leram um livro e trabalharam as suas vidas com um trabalho de desenvolvimento exterior. E, na verdade, como tudo é energia, você é um trabalho de desenvolvimento interior. Então, a espreita visa você mover seu ponto de aglutinação muito pequeno, de uma forma muito singela, e conseguir fixá-lo. Só que, para isso, precisa de muita energia. Essa energia você vai buscar se livrando de tudo que te amarra. Suas emoções negativas, seus traumas, suas travas. Você tem o sonhar. O propósito do sonhar é você obter na sua vida controle e poder. Poder, como ela falou, poder ou poder pessoal, é uma conexão com o intento, que é um conglomerado de feixes luminosos que tem uma inteligência própria e que fica mandando informações para nós a cada segundo. Seria algo parecido como o Anima Mundi, a alma do mundo? Esse conceito desse intento? Ou não? Não. Ele é diferenciado. Ele é diferenciado. Tá. Não é bem isso, não. Mas ele é uma parte que fica mandando os desígnios do mar escuro da consciência, né? E ele é uma parte no conglomerado disso e fica mandando esses desígnios. Certo. Então, o poder, como ela falou, o poder não é nosso. Porque a hora que o intento não quer, que nós tenhamos poder pessoal, você pode ter um poder da personalidade. Existem seres muito poderosos a partir da sua própria personalidade. Mas o mágico, com poder pessoal, isso depende de uma conexão. Certo. E esse é um trabalho, e sonhar leva você a aprender a controlar essas circunstâncias e a adquirir uma conexão maior. Isso é o poder.
Recapitulação. Recapitulação é uma outra estratégia para você recuperar toda a energia de todos os eventos da sua vida. Então, antigamente, o clássico se dizia que você devia fazer uma lista de hoje para trás até a hora do seu nascimento, todas as suas interações, com quem você esteve, em todos os âmbitos, em tudo que fosse relacionado a relações. Com o tempo, com a vida moderna, os instrutores que existem hoje já descobriram que isso é um pouco complicado, poucas pessoas faziam, então eles começaram a fazer isso em blocos. Entendi. Então, por exemplo, você pega situações onde você teve medo como o primeiro inimigo, né? E você vai desfilar onde você teve relacionamentos, onde você foi movido à base do medo. E você vai trabalhar para se libertar aí. Entendi. E você vai escolhendo. E, finalmente, os passos mágicos. Os passos mágicos foram movimentos corporais, foram descobertos pelos antigos videntes, em estados alterados de consciência, e descobriram que quando eles faziam isso nessa atenção, trazia muito bem-estar, muita conexão e um estado de espírito excelente. Por isso que deram o nome de passes mágicos, né? A tensegridade é o conglomerado dessas práticas. Tá. Desses 4 trabalhos. Desses 4 trabalhos em conjunto. Tá? Há um certo equívoco dizer que tensegridade são passos mágicos. Não, passos mágicos é uma parte da tensegridade, da estrutura que se trabalha e se monta a partir dessas práticas. Nos livros do Carlos Castanheda, a gente vê muito o universo masculino sendo representado, né? Nós vemos muitos xamãs homens e o poder voltado ali na mão de figuras masculinas. Mas tem um caminho feminino? Tem uma parte feminina desse caminho? Com certeza. Bom, tem, né? Porque você está aqui. Com certeza. Tem sim, e realmente esse é um tema fundamental que a gente está trazendo cada vez mais para os dias de hoje, principalmente agora que nós temos 2 candidatas mulheres a caminho, né? Mas enfim, o trabalho com as mulheres está descrito em 2 livros, a Thaís Chabelar e a Florinda Donner Grau, que escreveram, foram discípulas de Dom Juan, assim como Castaneda foi discípulo de Dom Juan. E elas trazem uma visão muito feminina, onde nós temos a descrição que se dá para o nosso trabalho nesse caminho, é que nós mulheres temos a possibilidade de ter uma percepção direta, né? Pela nossa configuração, nós temos um útero, uma matriz, e como tendo essa matriz, a gente tem assim todas as possibilidades muito mais fácil do que vocês homens, né? Mas, ao mesmo tempo que é uma facilidade, é uma dificuldade, porque a gente está assim, a gente está aberta, é como uma antena parabólica. E a gente usa apenas para reprodução, nosso órgão de conexão, né? Usa função primária, em vez de realmente aproveitar o fato de que nós temos esse útero e temos muita energia, só que a gente não tem a disciplina, o foco que vocês, homens, têm, que faz a outra ponta, né? Vocês estão assim, nós estamos assim. Então, essa parceria é muito importante. Então, sim, tem um lugar muito forte, e a gente tem, nos passes mágicos, práticas específicas para que a gente possa liberar as energias que estão travadas aí da nossa socialização, da nossa domesticação. Então, é um trabalho bem grande nessa linha. Muito interessante todo esse trabalho. A gente tem pouquíssimo tempo para falar de tudo isso, e é um universo, né? O Castanheda tem vários livros, então um universo que envolve todo o mundo do Carlos Castanheda, o trabalho do xamanismo como proposto por ele é vastíssimo. Então nós ficaríamos aqui até amanhã conversando sobre isso. Mas o nosso bloco está no finalzinho, então, enfim, não dá pra gente esticar muito, mas você pode ir lá na Mystic Fair para conhecer mais sobre isso. Lá nós vamos ter 1 hora, 1h30, a gente também está programando uma oficina, uma vivência com a Patrícia, com o Fernando, voltado para a tensegridade. Lá você pode conhecer um pouquinho mais sobre esse universo tão encantador e tão fascinante. Eles vão estar tendo uma palestra, gente, no dia 9/10, às 20 horas, e a palestra se chama Passes Mágicos de Carlos Castanheda. Então,
você quiser conhecer um pouquinho mais sobre isso, entra lá, né, no site, vê o horário e já se programa para essa atividade. E, independentemente dessa atividade, a Patrícia e o Fernando, eles trabalham também, desenvolvem, dão cursos, palestras. Eu queria que vocês deixassem um contato de vocês para que as pessoas interessadas pudessem, enfim, conversar, tirar as dúvidas ou participar de um workshop, uma palestra, né? Ok. Bom, nós nós vamos estar lá fazendo essa palestra e as práticas, né, de passes mágicos. Então, eu acho que lá vocês vão ter a possibilidade de ter um gosto, ter um sabor do que são, né? do que é trazer essa energia de volta, essa energia que se dispersa pelo ovo luminoso e que a gente tanto precisa para poder realmente estar nesse mundo e levar adiante os nossos propósitos. Aqui, assim, no nosso dia a dia, eu vou deixar o nosso e-mail, né? No meu caso é patricia@semeandooser.com.br. O telefone, vou deixar no celular, 9161-5121, São Paulo. Certo. Além desse trabalho, eu sou instrutora de alquimia interna taoísta, que eu vejo que é um xamanismo altamente sofisticado e que é muito próximo ao que eu venho trabalhando com os passes mágicos. Então, também é uma outra ferramenta que eu tenho utilizado nos últimos anos. E aí você vai falar sobre isso, né, mais lá na feira. Lá eu conto um pouco mais sobre como é que eu faço esse casamento do Qigong, da alquimia interna taoísta, esse xamanismo tão sofisticado que é o taoísmo. Perfeito. Olha, eu queria agradecer muito a sua presença aqui, a sua presença também, Fernando. Eu agradeço. Dizer que é um prazer imenso ter vocês conosco nessa primeira edição da Mystic Fair Brasil. E, enfim, agradecer muito a disponibilidade de vocês de estarem aqui e de estarem lá no dia 9/10. Muito obrigado, nós que agradecemos. Obrigado viu, gente? Eu agradeço em nome de toda a organização do evento. E você que está aí com a gente, fique conectado. Agora, no segundo bloco, nós vamos trazer o Walter e nós vamos trazer a Sheila falando um pouquinho sobre a morfogenética. Já já a gente volta.